pessoal, mais uma resolução. Um cone circular reto é tal que cada seção obtida pela interseção de um plano que passa por seu vértice e pelo centro da sua base é um triângulo retângulo de catetos iguais. Se cortarmos esse cone ao longo de uma geratriz, abrindo e planificando sua superfície lateral, será obtido um setor circular, cujo ângulo central tem medida alfa. Então, alfa é menor que 180 graus, alfa está entre 180 e 200 graus, alfa está entre 200 e 220 graus, alfa está entre 220 graus e 240 graus, ou ainda alfa é maior ou igual a 240 graus. Pois bem, é bastante interessante, quase que obrigatório na realização do exercício, principalmente no seu momento inicial, o esboço do desenho desse cone. E aí, com a visualização desse corte, né, desse corte formando esse triângulo retângulo aí de catetos iguais. Então, a execução de um rascunho desse cone, ele é bem interessante. E nota que se eu faço um cone mais típico, deixa eu colocar aqui, ó, fazer a mão. Se eu faço um cone mais típico, para imaginar a região de corte, passando aqui pelo vértice do cone e passando pelo centro da base aqui, ó. Se eu faço a região e corto, eu tenho duas metades de cone. Uma assim, dá para pensar, ó, seria a parte da frente e uma outra metade assim, ó. E aí sobrepondo uma metade à outra, eu voltaria ao cone original. Quando eu penso nesse tipo de cone, nesse cone mais típico, eu observo que esse ângulo retângulo não está acontecendo. Então, para que eu tenha esse cone, isso é bem fundamental no início do exercício, para que eu tenha esse cone, tendo a sua região de seção, passando pelo centro e pelo vértice, formando um triângulo retângulo e de catetos iguais, eu preciso que esse cone ele seja com aspecto mais amplo, que ele seja mais aberto. Justamente para o ângulo reto, já que forma o triângulo retângulo, ficar nessa posição. E aqui eu teria, então, esse triângulo retângulo como região de seção, como área de seção. Então, esse é o fundamento. Então, eu vou aqui nessa lâmina colocar um cone produzindo esse aspecto. Deixa eu colocar aqui um cone já pronto do software. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu escolher a cor aqui. Vou colocar em vermelho. Ok. Tá aí o cone. Deixa eu diminuir um pouco. Olha só, aqui está o cone. Ó, mostrando aqui, ó. Região da base circular. Aqui está esse cone, então. Na posição normal. E aí, nota que o ângulo aqui, ó, nessa região de cima, não é 90 graus. Vamos ver se eu consigo rabiscar aqui por cima. Olha só, esse ângulo aqui, ó, ele não é de 90 graus. Então, eu não tenho aqui formando como região de seção um triângulo retângulo. Então, eu vou abrir esse cone. Se eu consigo aqui. Vou ter que recolocá-lo. Vou colocá-lo aqui mais uma vez. Agora eu consigo. Vou colocar um outro aqui. Ok. Tive que colocar de novo. Tá aqui o cone. Ok. Tá aqui, ó. Base circular. E aí eu vou modificar. Ele não vai mais ficar com base circular por conta do software, mas ele vai ficar com um aspecto mais de área de corte de triângulo retângulo. Olha só, tá aqui, ó. Abrir. Por que eu fiz ele desse modo? Porque aí eu consigo observar
a formação do ângulo reto neste momento, ou nessa posição aqui, ó. Vou colocar aqui, ver se eu consigo rabiscar por cima. Ó, tá aqui o ângulo reto. E aí diz que os catetos... O cone circular reto, ele é tal que, obtida a interseção do plano que passa pelo seu vértice, olha só, tá passando aqui pelo vértice, tá passando pelo centro da base, né? O centro da base vai estar por aqui, ó, em projeção. E diz que é um triângulo retângulo, tá lá o ângulo reto. E aí, um triângulo retângulo de catetos iguais. Então, essa medida aqui, ela é igual a essa. Claro, isso porque o cone é circular e é reto. Então, sendo reto, o vértice se projeta bem no centro da base, eu tenho os catetos iguais. E esses catetos iguais, se observar, eles podem ser representados pela própria geratriz desse cone. Ó. Aí, então, estão os catetos desse triângulo. E aqui embaixo, ó, que é o diâmetro da base, seria ou é a hipotenusa. Muito bem. E aqui eu já posso, então, colocar para ti que isso aqui equivale ao raio da base. Muito bem. Ainda nesse desenho, ó, se eu projeto aqui, antes de projetar, se aqui eu tenho 90 graus, nesse ângulo aqui do vértice, a soma dos três ângulos do triângulo retângulo, ele é 180, se lá é 90, eu sei, então, que aqui eu tenho um ângulo de 45 graus e aqui eu tenho um ângulo também de 45 graus, né, para fechar os 180 desse triângulo vermelho aí que representa a região de seção. Eu posso aqui, ó, baixar a linha da altura desse cone. E aí eu observo que se lá em cima era 90 graus e se trata de um cone reto, esse ângulo aqui, ó, vai ser a metade de 90 graus. Então ele também é 45 graus. E aqui também 45 graus. Aí, opa! Se eu tenho aqui 45 graus, na realidade, essa linha de geratriz aqui, ela funciona como a diagonal. Funciona aqui. Como a diagonal de um quadrado, né? Aqui, ó, aqui seria H e aqui está a diagonal. Sendo assim, observa que esse raio aqui, ó, ele é igual à altura, ou a altura é igual ao raio. Então, já a primeira consequência. E essa geratriz é a diagonal do quadrado. A gente sabe que diagonal do quadrado, eu vou colocar aqui, ó, a gente sabe que diagonal do quadrado é lado vezes raiz quadrada de 2. E eu sei que a altura equivale ao raio. Não? Os catetos no triângulo retângulo de ângulos 45 graus, eles são iguais, os catetos são iguais. Esse aqui com esse H. Então, H igual a R. Então, tem mais uma informação. Então, eu posso ainda dizer que a geratriz, que eu te falei que ela é a diagonal do quadrado, então geratriz equivale à diagonal do quadrado, então dá para dizer que a geratriz é igual ou a H raiz de 2 ou R raiz de 2, né? Porque a hipotenusa vai ser cateto raiz de 2, diagonal do quadrado, lado raiz de 2, então eu posso dizer que é R raiz quadrada de 2. Então, eu tenho que H é igual a R e tenho que G é igual a R raiz de 2. Então, isso é consequência da geometria plana, né? Da geometria plana aí. Como ele está falando em área do... abrir esse cone para estudar a sua área lateral, lembra que a área lateral do cone aberto, ele mesmo falou... Deixa eu fazer esse desenho aqui, ó.
Quando eu abrir esse cone, quando eu planificar esse cone, ele vai ficar uma coisa assim, ó. E aqui vai ficar o ângulo alfa. Então, essa região aqui, ó, é a área lateral do cone. É só a casca do cone, sem a base. E aqui, então, está o ângulo alfa. Mas aí eu percebo que, abrindo esse cone, fazendo sua área lateral, essa geratriz vai funcionar como esse raio de setor circular. E aqui também raio de setor circular. Na realidade, vou colocar aqui rapidinho, ó. A área lateral de um cone, ele sempre tem esse aspecto, ó, de setor circular. É uma fatia do círculo. E aí nota então que a geratriz aqui, ó, funciona como o raio desse círculo. Então assim, então colocando isso, ó, eu sei que a área lateral de um cone tem como expressão, né, como fórmula, π vezes o R, o raio da base do cone, e vezes a geratriz. Muito bem, então isso é a área lateral do cone. Aí eu sei que a área lateral do cone, eu posso fazer duas coisas. Ó. Eu posso pensar assim, ó, a área lateral do cone vai ser π vezes o R, que eu tenho aqui, bom, vou manter aqui R, e no lugar do G, da geratriz, eu posso botar R raiz de 2. Tá aí. Então eu tenho isso como área lateral do cone. E aí eu posso dizer isso que é π vezes R ao quadrado vezes raiz de 2. Então isso é uma expressão que define a área lateral desse cone. Muito bem. Mas eu também posso reescrever isso usando ainda essa expressão, porque aqui o que eu fiz, ó, eu substituí geratriz, olha aqui, ó, substituí geratriz pelo valor R raiz de 2. Nós vimos que geratriz é o mesmo que R raiz de 2. Então, substituí geratriz por R raiz de 2 e cheguei nessa expressão da área lateral. Tá correto isso? Tá. Mas eu também tenho uma outra possibilidade, tu vai ver que essa segunda possibilidade ela é mais interessante, que é o contrário, que é em vez de substituir a geratriz usando o raio, eu vou substituir o raio pela geratriz. O raio em função da geratriz. Então, vou pegar aqui, ó, vou usar esse espaço. Ó. Se geratriz é igual ao raio vezes raiz de 2, eu vou isolar o raio. Então, geratriz divide por raiz de 2, isso é igual ao raio. Ou ainda, raio é igual a geratriz divide por raiz de 2. Para melhorar essa expressão do raio, eu vou racionalizar o denominador, multiplicando aqui por raiz de 2, né? Tu lembra disso? E aí eu fico aqui que raio é igual a geratriz vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E aí, então eu tenho o valor do raio em função da geratriz. Então agora nessa expressão eu vou substituir esse raio aqui pelo valor g raiz de 2 sobre 2. Então vamos fazer isso agora. Então vai ficar assim a área lateral reescrita de novo. A área lateral vai ficar igual a π vezes R. Aí em vez de colocar o R, eu vou colocar a expressão em geratriz. G raiz de 2 sobre 2. E vezes a geratriz de novo. E aí a área lateral desse cone também pode ser expressa por π vezes
raiz de 2, posso colocar o raiz de 2 aqui na frente, e vezes aqui, ó, g vezes g, g ao quadrado, sobre 2. Então, eu tenho dois formatos para a área lateral, tenho duas expressões, ambas corretas. Área lateral em função do raio da base, área lateral em função da sua geratriz. Bom, e agora? Bom, agora eu vou propriamente para esse aspecto aqui, para cálculo de área de setor circular, lá da geometria plana. Então, devemos lembrar que se eu tenho um ângulo de 360 graus, uma volta completa no círculo, eu tenho uma área que é igual a π vezes raio ao quadrado. Mas aí, observa que o raio, como eu te mostrei antes, ó, o raio desse círculo não é o raio da base do cone. É o círculo da onde surgiu a minha região de setor circular que forma a área lateral. Então, o raio desse círculo maior é a geratriz do cone, sempre assim. Então, eu tenho aqui π vezes raio ao quadrado é geratriz ao quadrado. Como eu tenho aqui, ó, a área lateral com esse formato em geratriz ao quadrado, por isso que eu te falei que esse segundo formato ele era mais interessante, porque o raio da região de setor circular que forma a área lateral, ela tem como raio a geratriz. Então, é importante que eu mantenha a geratriz na expressão. E aí, então, aqui eu tenho um ângulo alfa com o valor π vezes raiz quadrada de 2 vezes g ao quadrado sobre 2. É uma regra de 3, né? Uma volta completa, área completa, π raio ao quadrado. Um ângulo alfa para a determinada área de setor circular, que eu calculei, a área lateral. Isolo alfa, deixa eu fazer mais para cá, ó. Isolo alfa aqui, eu tenho 360 graus, vezes, vou multiplicar cruzado, né? Então 360 graus, vezes o π, vezes raiz quadrada de 2, vezes g ao quadrado, sobre 2. Esse é o produto cruzado. E isso tudo divide por π vezes g ao quadrado, que é o outro cruzamento, né? Quem cruza com a variável fica dividindo. Aqui eu posso efetuar aqui uma divisão simples, ó, 360 graus por 2 dá 180. Isso vai dar uma melhorada aqui na próxima linha, vou fazer bem devagar, ó. Eu tenho aqui 180 graus. Vezes o π, vezes raiz de 2, e vezes geratriz ao quadrado. Isso aqui divide por π, vezes geratriz ao quadrado. Posso cancelar. Geratriz ao quadrado, π com π. Me sobrou aqui que o alfa é igual a 180 graus vezes raiz quadrada de 2. Alfa igual, aí tem que multiplicar 180 por raiz de 2. Acho que eu tenho uma lâmina aqui aberta. Aqui, ó. 180 graus, que multiplica por raiz de 2. 180 graus. Sabemos que é muito interessante que eu saiba que raiz de 2 é 1,4 ou 1,41, né? Se não tenho que elaborar esse valor, né, por tentativa. Então, aqui 1,41 raiz quadrada de 2. Aí vou multiplicar isso. Vou colocar aqui 141 vezes 180, ou vezes 18. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 4, 32. Me vai 3. 8 vezes 1, 8. E 3, 11.
1 vezes 1, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Aqui eu tenho 8. 2 mais 1, 3. 1 mais 4, 5. Aqui 1. Ok, como é 180 em vez de 18, né? 180 graus, então teria mais um zero aqui. E como é 1,41, preciso de duas casas, 1, 2, 153,8. Então volto lá para minha lâmina inicial e percebo que uma boa aproximação para esse ângulo é de 153 graus, 8. Quase 154 graus. E aí observa que 153 é menor que alfa, aliás aqui dá 200, né? Acho que eu copiei errado lá. 180 vezes raiz de 2, como é que vai dar menos, né? Ó, aqui dá 1 mais 1, 2 aqui, né? Feito errado. 1,41 vezes 180, tem que aumentar, né? Não diminuir. Dá 1 mais 1, 2. 253. Agora sim, vamos voltar aqui. E aí eu tenho 253,8 graus. 253 é menor que 180? Não. Está entre 180 e 200? Não. Entre 200 e 220 também não. 220 e 240 também não. 253 é maior que 240. Então, alternativa E. Ok? Então, tá aí a resolução. Não é um exercício muito simples, né? E aí nós fizemos nessa correção todas as abordagens secundárias necessárias para um melhor atendimento. E eu espero então que essa correção te ajude no teu estudo. Fica meu forte abraço. Também agradeço a tua visita e até a próxima.